Bom, você tem aquela reunião de diretoria e você tem que expor as suas ideias. Mas sempre bate aquela insegurança, né? E você precisa dessa tranquilidade, dessa segurança para poder expor a sua ideia de uma forma clara, de uma forma convincente. Ou ainda tem aquela negociação importante, né? Aquele cliente difícil de falar, é difícil de conseguir um horário na agenda dele. Finalmente você conseguiu, você tem a sua oportunidade lá de apresentar os argumentos, de convencer o cliente que você quer. Você não vai ter uma segunda chance, você sabe disso. Então a tua argumentação tem que estar impecável. E sempre surge uma ponta de insegurança nesses momentos, e isso é natural. E alguém pode estar perguntando, mas por que você está falando isso se a gente vai falar de preparação para a negociação? Bom, no momento em que você está expondo uma ideia, no momento em que você está colocando uma proposta na mesa, você está vendendo essa ideia, você está vendendo a sua proposta. Ora, se você está vendendo, o outro lado precisa comprar. E nesse momento já começou uma negociação. E a negociação está presente em muitos momentos da nossa vida. E esse é um deles. E a preparação é fundamental também nesse momento, né? Como é que a gente vai se assegurar que a gente vai conseguir transmitir as nossas ideias com a precisão que a gente quer? Como é que a gente vai se assegurar que essas ideias vão chegar em quem elas têm que chegar de uma forma clara, do jeito que a gente queria que ela chegasse? E hoje a gente vai discutir justamente isso. Então fica aqui comigo até o final, que eu vou dar umas dicas fantásticas para que você realmente atinja os seus objetivos e consiga os resultados que você quer nesses momentos. E eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te mostro como gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer para a sua carreira. E entre os dias 9 e 13 de agosto, eu vou promover um evento chamado Jornada Negociador de Alta Performance. E nesse evento, que vai ser totalmente online e gratuito, eu vou te mostrar o que você precisa fazer para gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer para a sua carreira. Mas antes do evento começar, eu estou fazendo essas lives de aquecimento. É um aquecimento para você chegar lá mais preparado, mais consciente, para aproveitar ainda mais o evento. E nesse aquecimento, eu estou fazendo 10 lives em 2 semanas, segunda a sexta, sempre às 19 horas, com transmissão simultânea pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Então, eu comecei na segunda-feira passada, então já foram 5, e eu vou até essa sexta-feira, dia 6 de agosto. E essa é a live 6 do aquecimento. E se você quer se inscrever no evento, basta clicar para quem está aí no Instagram, no link que está na minha bio, e para quem estiver no YouTube ou no Facebook, se você rolar esse vídeo para baixo, na descrição vai ter um link aí para você se inscrever. E na live de hoje, a gente vai falar sobre as estratégias de preparação para a negociação. Bom, você só vai conseguir os melhores resultados se você souber se expor da forma correta. Imagina que toda vez que você expõe uma ideia ou faz uma apresentação, você está vendendo alguma coisa. Seja a ideia em si, seja uma proposta, uma solicitação de aprovação de um projeto, você está querendo alguma coisa. E no fundo, você precisa que alguém compre isso que você quer vender. E se é uma transação de compra e venda, não tem jeito, mesmo que seja uma proposta ou uma ideia, você não vai conseguir se você não negociar. Já aconteceu com você, talvez, de ter uma ideia que você considerava muito boa, mas as outras pessoas não entendiam a qualidade, o quanto essa ideia era boa? Ou ainda, está se discutindo um problema, você tem uma saída genial para sair daquele problema com o cliente, vamos dizer assim, e quando você fala, seu chefe nem ouve direito. Ou pode ser que você seja um profissional muito técnico e as pessoas parece que não entendem bem quando você explica alguma coisa. E tem ainda aquelas negociações diretamente com o cliente, né? Que às vezes é uma pessoa difícil e ele simplesmente ignora, ele não escuta o que você está falando. Ou se você é líder, aí você precisa envolver o comprometimento dos seus liderados, mas está com dificuldade. Todas essas situações são situações de negociação. Mas, para que você faça, para que você consiga o que quer, para que você consiga realmente obter o resultado e chegar no objetivo que você quer, você precisa fazer uma comunicação mais efetiva. E na grande maioria das vezes, o problema da comunicação não está com o outro, está com a gente mesmo. Então, talvez a tua comunicação não esteja tão eficiente
quanto deveria, quanto você gostaria. Consequentemente, você não vai chegar no resultado que você precisa. E existem algumas técnicas que a gente pode usar para garantir que isso aconteça. Mas eu acho que até mais importante que as técnicas em si é a forma como você se prepara. Isso faz uma grande diferença. E assim como em qualquer negociação, a preparação é fundamental. Quando você vai apresentar suas ideias, as suas argumentações, a preparação também é importante, ou o que você quer colocar não vai chegar do outro lado como você quer, né? E tem um ditado na negociação, que é a mais pura verdade, que diz o seguinte: falhe em preparar e se prepare para falhar. Então, a preparação é isso. E o improviso, muita gente acaba indo e fala assim: não, eu vou ver o que dá. E acaba indo no improviso. E o improviso pode até gerar algum resultado, mas na maioria esmagadora das vezes, você não consegue o que você precisa. Ou o resultado é muito aquém daquilo que você poderia conseguir. E a preparação, ela acaba potencializando a sua chance de sucesso. Por quê? Você vai conseguir transmitir a sua ideia com mais clareza, a sua argumentação com mais clareza, com mais segurança. Se você está preparado, você está mais seguro. Você vai conseguir eliminar aquelas barreiras que normalmente atrapalham em momentos como esse, como a falta de confiança, por exemplo. Você vai se assegurar que a outra pessoa ou as outras pessoas recebam a sua mensagem da forma como você quer. E se as suas ideias chegam de forma mais clara, a quem elas têm que chegar, considerando exatamente o que você queria falar, a chance de sucesso é muito maior. E você já percebeu como as pessoas mais confiantes têm mais facilidade para vender essas ideias, essas propostas, essa argumentação? Isso é natural, né? Imagina o seguinte: se alguém vem falar com você, mas essa pessoa está insegura sobre a ideia que ela quer vender, como é que funciona o processo na sua mente? Bom, se a proposta, se a ideia, se a argumentação é dele, ele tem que estar seguro de que aquilo é bom. Você só consegue vender alguma coisa quando você tem convicção de que aquilo é bom de verdade. E se a pessoa se mostra insegura, na sua mente, o que você pensa? E às vezes isso acontece inconscientemente, né? Não necessariamente é consciente. Mas você pensa o seguinte: poxa, se nem ele acredita no que ele está falando, eu é que não vou cair nessa. E aí, numa negociação onde você está argumentando alguma coisa que você precisa, se você não tiver confiança, não tem jeito, o outro lado não vai comprar a sua argumentação. Então, imagina o seguinte: imagina você, se você fosse um vendedor de aparelho de televisão. Você começa a vender confiante no produto, você sabe que é bom, tudo. De repente você começa a receber várias reclamações de cliente dizendo que a imagem não é tão boa quanto você falou. E são várias reclamações. Bom, na próxima vez que você for vender o aparelho de TV, será que você vai estar com a mesma confiança de antes? Claro que não. E isso vai impactar diretamente as suas vendas. Então não tem jeito. Se você quer realmente conseguir o resultado que você precisa estar confiante, né? E mesmo quando você fala em qualquer tipo de argumentação que você faça, seja para um cliente, seja internamente na empresa, por exemplo, para o seu chefe, para um colega, para a diretoria, como a gente fala, se você não tiver confiante, não adianta, você não vai conseguir realmente vender a sua argumentação. Então, por isso que as pessoas que estão confiantes naquilo que elas estão falando, elas têm mais facilidade em ter a argumentação aceita. E eu já vi, imagino que você também, alguém expor um projeto para aprovação, por exemplo, que nem era tão bom assim, ou que a pessoa não tinha tantos dados técnicos, mas a pessoa acreditava tanto naquilo que o projeto acaba aprovado. Se eu for contar histórias desse tipo para vocês, vocês vão ficar surpresos com projetos aprovados de informação necessária, é até surpreendente. Então, a diferença é a confiança que você faz isso. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter autoconfiança. E a melhor forma de você ganhar autoconfiança
Através de uma preparação bem feita. Se você sabe, se você se preparou, você tende a estar mais autoconfiante. Bom, e se você quer saber mais sobre autoconfiante, a minha live de amanhã vai ser inteirinha sobre isso. Então você vai aprender como construir essa autoconfiança que você precisa para garantir o melhor resultado. Então não perca. Bom, mas quando a gente fala em preparação, o que a gente tem que levar em conta para que essa preparação seja bem feita, para que a gente consiga o resultado que a gente quer? A gente já sabe que a preparação é fundamental. Então, além de tudo o que ela traz em termos de informação, a gente vai falar mais sobre isso, ela traz para a gente autoconfiança, que é extremamente importante. E como que a gente sabe que ela é bem feita? E aí começa o primeiro problema da preparação. A imensa maioria das pessoas simplesmente não tem um objetivo bem definido do que ela quer com aquela negociação, ou se for uma apresentação, o que quer que seja. E se você não sabe o que quer, dificilmente você vai conseguir. E quando eu falo assim, parece uma questão sem sentido, né? Porque todo mundo sabe o que quer, todo mundo que entra numa negociação sabe o que quer, e é aí que você se engana. Outro dia, o que aconteceu? Eu estava conversando e fazendo um coaching de negociação com uma pessoa de compras, né, um comprador. E aí, ele falou assim, não, o que eu preciso, o resultado que eu quero dessa negociação é 5% de redução. Né? Eu estava trabalhando com o fornecedor. E aí eu falei para ele assim, bom, tá bom, por que 5%? Por que não é 4 ou 6? Por que 5%? Ele falou, não, porque é o objetivo que eu tenho. Mas como assim? Qual que é esse objetivo? Por quem definiu esse objetivo? Não, o meu chefe definiu que tinha que ser 5%, então eu preciso ir 5%. Eu falei assim, mas o que esses 5% vão trazer de positivo para a empresa? O que isso vai trazer de benefício a curto, a médio, a longo prazo para a empresa? Ele falou, olha, não sei. Eu falei, bom, então aí você tem uma restrição muito grande, porque qual que é o problema? Você tem que montar uma argumentação para defender uma redução de 5%. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, eu quero 5% porque o meu chefe gosta desse número e esse número é interessante, então eu quero 5%. Não adianta, né? Você não vai conseguir resultado numa negociação desse tipo. O que você precisa é entender por que 5%? Não, porque o 5% vai trazer um benefício a médio prazo de uma redução no produto que vai me aumentar X vendas do produto, percebe? E as pessoas não vão além. Então a gente acha que sabe o que quer na negociação, mas a gente não entendeu exatamente. A gente não se aprofundou o suficiente para saber o que aquilo traz de benefício. E aí o que acontece? Quando você chega para uma negociação sabendo o que você quer de uma forma muito rasa, você não tem argumentação suficiente para vender isso para o outro lado. Consequentemente, ele não aceita. E aí entra uma guerra, vira um campo de batalhas a tua negociação. À medida que, se você entender exatamente o porquê daquele número, da onde ele veio, que tipo de benefício ele vai trazer, muda completamente a configuração. Até esse mesmo caso que eu estava contando para vocês, o comprador, depois da negociação, veio conversar comigo e falou: incrível, o cara aceitou. Mas por que ele aceitou? Ele aceitou porque ele tinha uma argumentação muito forte, uma argumentação muito poderosa e que fazia todo o sentido do mundo. E é claro que aquilo também traria, de certa forma, um benefício para o outro lado, senão o outro lado não compra. Tem que ser uma negociação ganha-ganha. E aí ele falou: olha, se eu não tivesse todo esse conhecimento, eu não conseguiria. A gente ia entrar num embate e ia acabar no impasse, todas aquelas coisas que a gente sabe que acontece muito na negociação. E o que trouxe para ele esse conhecimento? O que trouxe para ele esse poder de argumentação que ele teve? A preparação. Então você tem que saber exatamente o que quer, por que você quer. E a maioria das pessoas não tem a certeza do que quer. Então, acontece também delas acharem que querem alguma coisa, no meio da negociação muda, porque elas estão olhando muito a curto prazo. Então não adianta. Se você quer fazer, eu estou falando de negociação, poderia ser uma apresentação para a diretoria. Então, para que você está fazendo aquilo? O que você quer? Então, falta, às vezes, se perguntar isso. Se você não tiver um objetivo final muito bem definido, você pode ter feito uma apresentação excepcional, mas ela não vai te levar para lugar nenhum. Você não sabe exatamente onde você quer chegar. Então, você precisa aprovar um projeto. Então, para que você precisa desse projeto aprovado?
Então você tem que olhar para aquilo como parte de algo maior. E isso tem que estar claro para você. Se você olhar superficialmente, você não vai conseguir reunir os argumentos que você precisa para vender essa ideia. A tua argumentação, ela vai ficar muito mais forte se você souber o impacto que a aprovação daquele projeto que você está pedindo a médio e longo prazo vai ter na empresa. Você percebe? Isso te dá muito mais poder de argumentação. Que benefício que isso vai proporcionar para a empresa? Qual o benefício que essa proposta vai proporcionar para as pessoas que estão ali na reunião, na negociação? Como que elas vão se beneficiar disso? E se você tiver resposta para essas perguntas, vai ficar muito mais fácil conseguir aquilo que você quer, seja a aprovação do projeto, seja dentro da negociação aquilo que você está buscando. Porque ninguém vai aceitar alguma coisa porque você acha que é bom. Ninguém vai aprovar um projeto porque você acha que é bom. Você precisa ir além. E tem um outro efeito colateral quando você não tem um objetivo bem definido, que é que você mesmo se perde no meio do processo. Por quê? Você perde o foco. E sem foco você não chega em lugar nenhum. Então vamos fazer uma analogia para tentar entender melhor essa questão. Vamos imaginar que você quer ir para um determinado restaurante que fica, sei lá, uns 2 quilômetros da sua casa. Tá uma noite bonita, tal, você decide ir a pé. Então, para aproveitar. Não dá para ser agora que está muito frio, mas vamos imaginar um momento onde está mais agradável. Bom, como você não sabe exatamente o caminho, você usa lá o mapa, né? Pode ser o GPS do celular, o Google Maps, qualquer coisa, não importa. E aí você define a rota da sua casa até o restaurante e está seguindo o mapa. O que acontece? No meio do caminho, você ia entrar numa rua que estava lá no mapa, mas você não pode, porque a rua está em obras. Você não pode seguir por ali, você vai ter que fazer um desvio. Bom, o que você faz? Você olha lá o mapa, vê o desvio e você segue o caminho do restaurante sem problema nenhum. Só fez um pequeno desvio. Por quê? Você tem um objetivo claro que é chegar no restaurante. Então, mesmo que haja algum desvio no caminho, você mantém o foco, porque o teu objetivo é claro. Você até desvia, mas você continua seguindo naquela direção, na direção do restaurante, naquele objetivo. E na preparação para a sua negociação, é a mesma coisa. Se você tiver um objetivo claro, aonde você quer chegar, mesmo que haja um desvio no meio do processo, e vai ter, porque uma negociação é assim, mas você mantém o foco. Por quê? Você tem claro para você aonde você quer chegar. Então aí fica muito mais claro, mesmo que tenha um desvio, e como eu costumo dizer, as negociações são montanhas russas emocionais, né? Porque elas testam a gente. E é natural que seja assim. Então, se você souber onde você quer chegar, é muito mais fácil. Você desvia do caminho, que nem você fez ali no caminho da rua em obras, mas você volta. Agora, imagina se ao invés de voltar para o caminho do restaurante, você pegasse o desvio, se perdesse e fosse para um lugar completamente diferente. E isso acontece com as pessoas o tempo todo. Quando elas percebem, elas acabaram num lugar completamente diferente de onde elas queriam estar. E isso é comum. Você já deve ter participado de uma reunião que ela começa falando de um determinado assunto. Aí surge uma discussão aqui, uma outra discussão ali, as coisas se acaloram. No final, vocês estão discutindo alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto inicial da reunião. Isso acontece com todo mundo, mas o que é isso? É perda de foco. Então, definir claramente o objetivo vai te ajudar em duas coisas. Primeiro, aumenta significativamente a chance de você conseguir o que você precisa. Sem saber o que você quer, é muito difícil de conseguir. E segundo, sabendo aonde você quer chegar, você mantém o foco em todos os momentos. Então, mesmo que haja um desvio, você retorna ao objetivo final, que é onde você quer chegar. Então, o primeiro passo de uma preparação bem feita é ter o objetivo muito bem definido. O segundo passo que você precisa para definir qual decisão. O segundo passo que você precisa dentro de uma preparação é definir qual decisão você espera naquele momento. Então, se você está numa negociação, você sabe aonde quer chegar no final. Isso já está definido. Mas naquela reunião, porque a gente sabe que o teu objetivo final,
ele vai ser uma sequência de eventos. Você não vai conseguir num só evento. Talvez você precise de 2, 3, 4, às vezes mais. A gente sabe que tem negociações que demoram mais tempo. Então, você vai ter diversas interações, diversos eventos. O que é importante? Naquela reunião especificamente, qual decisão você espera? O que você espera conseguir naquele momento? Está claro o teu objetivo? Está claro aonde você quer chegar? Mas, como são passos que você vai dar até chegar onde você quer, naquele passo específico, que decisão que você espera? O que você espera conseguir ali? Porque, percebem, chegar no teu objetivo final vai ser uma composição de pequenas decisões que você vai tomar dentro desses eventos que compõem uma negociação. A cada passo, uma decisão. E você tem que ter claro qual decisão você espera naquela parte do processo especificamente. Porque isso vai direcionar toda a sua estratégia e o comportamento que você vai usar naquela reunião específica. E pode ser que isso mude, a tua tática, a tua estratégia vá mudando conforme a negociação progrida. Então, naquele evento, naquele momento específico, qual que é a tua estratégia? Isso vai depender do que você espera naquela reunião. Então, se não for uma negociação, se for uma apresentação, ou se você vai colocar a ideia, qual decisão que você espera que seja tomada no final da apresentação? Por quê? Pode ser que eles não vão, naquele momento, aceitar ou comprar a tua ideia integralmente. E, de repente, dar a carta branca para você fazer o que você quiser. Normalmente não é assim. Então, você tem que dar um passo de cada vez para chegar lá. Então, qual a primeira decisão que você precisa para que você caminhe na direção que você quer? Sei lá, meu objetivo é implementar a minha ideia. Mas nessa reunião, eu preciso que eles me autorizem a usar a engenharia para validar uma ideia, fazer uma simulação. Bom, então essa é a decisão que você precisa naquele momento. Você quer implementar a tua ideia como um todo, esse é o teu objetivo. Mas naquele momento, o primeiro passo para você implementar a sua ideia é fazer uma simulação. Então você precisa naquele momento, naquela reunião, que seja a simulação seja aprovada. Então a tua estratégia vai todo nesse sentido de justificar o porquê os aprovadores ali, os tomadores de decisão, têm que aprovar uma simulação. Então você direciona toda a sua estratégia naquele sentido. Porque talvez se você já pensar no final e quiser fazer tudo de uma vez, talvez isso inviabilize a tua estratégia. Então, ter clara a decisão que você precisa naquele momento é fundamental dentro da preparação. E isso você vai definir na tua preparação. Né? Você vai lá sentar e verificar, bom, nessa etapa do processo, o que eu preciso? Isso é preparação. Agora, não adianta também você saber qual decisão você espera se você não sabe quem é a pessoa por tomar aquela decisão, ou as pessoas, às vezes. E isso é muito poderoso dentro da tua preparação, é muito importante você estar. Por quê? Se você tentar expor a sua ideia, se você tentar argumentar de uma forma muito genérica, provavelmente você não vai conseguir nada, porque você não chegou em todo mundo. Você quis abranger todo mundo e não chegou em ninguém. E isso acontece. Então, você precisa conhecer quem é o tomador de decisões. Quem é a pessoa que realmente vai dar o ok para aquilo que você precisa. Aí, você não ajusta só a estratégia, mas você tem que ajustar também a sua comunicação para ele. Porque muita gente acaba preparando a comunicação de uma forma como faz sentido para ele mesmo. E isso é um erro, porque você não vai falar para você mesmo, você vai falar para outra pessoa, né? O que pode acontecer? Vamos imaginar, por exemplo, que você é um PhD, qualquer assunto, não importa, dentro da sua área. E você precisa de uma aprovação de uma verba da diretoria para conduzir lá um experimento que você tem certeza absoluta que vai dar um resultado muito bom para a empresa. Mas você precisa dessa aprovação. Bom, no momento de argumentar, se você for recorrer aos conceitos que você conhece tão bem, os conceitos técnicos que você conhece tão bem, por ser PhD, talvez ninguém vai entender nada. E você não vai conseguir a aprovação, por mais que faça sentido para você. Por quê? O teu grau de conhecimento é completamente diferente do das outras pessoas. E a comunicação tem que ser voltada para quem recebe
e não para quem faz. Então, sabendo quem é o tomador de decisão ou os tomadores de decisão, você precisa ajustar a sua comunicação para ele, para a forma como é mais confortável para ele ouvir, a forma que ele gosta da comunicação. Só assim você vai ter certeza que ele vai compreender 100% daquilo que você quer mostrar, daquilo que você quer apresentar, daquilo que você quer vender. Então, um bom vendedor, ele não chega vendendo o que ele quer do jeito que ele compraria. Ele pode falar maravilhas do produto, das características super tecnológicas, tal, mas se o cliente não valoriza nada daquilo, ele está perdendo tempo. O bom vendedor, ele gasta tempo conhecendo o cliente, entendendo por que aquele produto seria bom para ele. Então, ele vai ressaltar as características que o cliente quer ver. E aí eu garanto que a venda fica muito mais fácil. Então, é assim, você pode passar horas mostrando como a churrasqueira que você vende é maravilhosa. Ela faz tudo sozinha, ela avisa o ponto da carne, ela até corta os bifes. Se o seu cliente for vegetariano, você está perdendo tempo. Então, no seu caso, seja para vender a sua ideia, a sua argumentação dentro da negociação, a sua proposta dentro da negociação, se você não entender o que o tomador de decisões precisa, ele não vai comprar. E não é porque você acha que tudo aquilo que você está mostrando faz todo o sentido do mundo que as outras pessoas vão achar também. É diferente. Então, você tem que direcionar a sua comunicação para a forma com que o tomador de decisões prefere. E é claro, durante a preparação, você vai estabelecer a forma que você vai dar para o seu conteúdo lá, para a sua argumentação. Agora, a pergunta que se faz está: como é que eu vou saber qual é a forma que o tomador de decisões prefere? E aí, nesse momento, vai entrar mais um estágio da sua preparação. Isso faz parte da sua preparação também. Você tem que conhecer seu interlocutor. E informação é poder. Na negociação, informação é poder. Então, o que você vai ter que buscar? O máximo de informações sobre o seu interlocutor. Então, que perfil de comunicação que ele gosta? Como ele costuma basear as decisões? Isso é importante. Se você precisa de uma decisão dele, olhando para o passado, como ele tomou as decisões que ele tomou no passado? O que ele usou para basear, para definir, para decidir sim ou não? Você tem que ver qual que é o perfil dessa pessoa. Então, em situações similares, o que ele aprovou, o que ele não aprovou? Por que será que ele aprovou? Por que ele não aprovou? Então, você vai tentar imaginar as reações dele com aquilo que você vai dizer, baseado nessa informação que você está levantando. Então, você tem que conversar com todo mundo que você conhece, que conhece esse tomador de decisões. Você tem que olhar as experiências que você mesmo teve com ele no passado. Dá uma olhada o que você consegue nas redes sociais dele. Sempre é possível conseguir informação, desde que, claro, né, de uma forma lícita, moral e íntegra, é sempre possível conseguir informações. Tá? E isso vai te ajudar a modelar a forma de comunicação que você vai usar para expor a sua ideia, para expor a sua proposta. E usando essa forma de comunicação que o teu interlocutor prefere, ele vai estar muito mais propício a comprar a sua ideia. E aqui faz muito sentido, mas nunca tinha pensado com a cabeça do outro. Nunca imaginei que seria útil pensar com a cabeça do meu interlocutor. Mas pensa bem. Ele vai receber a comunicação e você precisa de uma decisão dele. Você precisa de alguma coisa dele. Você vai conseguir o que você quer, mas quem vai te dar o que você quer é a outra pessoa. Falar para ela da forma como ela prefere ouvir, da forma como ela gosta de se comunicar, vai ficar muito mais fácil para você conseguir o que você quer. E até junto com isso, e até por conta disso, eu sempre ressalto a importância do relacionamento comercial para a sua negociação, para a sua carreira. Conhecer a outra pessoa é super importante no momento em que você precisa expor alguma coisa, argumentar, você tem que pensar nela. Mas é claro, quando a gente fala em relacionamento, tem que ser relacionamento genuíno, né? Não adianta fingir, porque
fingir um relacionamento para conseguir alguma coisa não vai dar certo. As pessoas percebem esse tipo de artifício, então tem que ser uma coisa realmente genuína. Bom, e aí? Uma vez que você tenha toda essa informação mapeada, você já sabe o seu objetivo, você sabe naquele momento o que você precisa, você conhece seu interlocutor, ajustou a sua comunicação. Veja, não é uma tarefa tão simples, né? Demanda esforço, mas se você quer resultados fora do normal, muito acima do padrão, você precisa também se dedicar dessa forma. Mas a preparação é interessante porque o benefício que ela traz é que você ganha tempo depois. Quando você não se prepara, você acaba perdendo tempo, porque você faz várias reuniões para talvez conseguir uma coisa que, se você tivesse preparado, você faria em uma. Então, o tempo dedicado para uma preparação é tempo ganho no final do processo. Você fecha o processo muito mais rápido, com menos estresse, e você maximiza os seus resultados, né? Então, a preparação é fundamental. Por isso que investir esse tempo na preparação, investir tempo de qualidade fazendo isso, é extremamente importante. Bom, uma vez que você tem, então, toda a informação mapeada, o que você precisa? Você precisa definir quais vão ser os próximos passos. Então, você definiu a decisão que você quer ter no final da etapa, daquela etapa. Mas e depois? Qual que é o próximo passo que vai te levar ao objetivo final? Isso é extremamente importante. Às vezes as pessoas não fazem isso. Então, você está lá, você definiu o que você precisava naquela reunião. Tá, mas não é o teu objetivo final. Então, aquela reunião é uma decisão importante, mas é uma etapa do processo. Agora, para chegar à etapa seguinte, o que você precisa? Você tem que ter isso mapeado. E aí você vai definir quais são os próximos passos. Então, você conseguiu a primeira etapa, você vai querer chegar numa segunda etapa. Daqui para cá, quais são os passos que você precisa para chegar lá? E quando você tem isso bem definido, acontece uma coisa interessante. Por quê? Você vai direcionar o final da sua comunicação visando esses próximos passos, visando os passos que você mesmo precisa para chegar no seu objetivo. Quando a apresentação é muito boa e desse jeito você ganha espaço para isso, você mesmo pode propor os próximos passos. E quando você propõe isso, você tem que buscar o comprometimento das pessoas que estão presentes. Isso é um gatilho mental extremamente importante dentro do processo de persuasão. Quando você consegue o compromisso das pessoas, e ali, percebem, aquele momento em que você está discutindo é um momento em que você sensibilizou as pessoas. Então, elas estão num grau de possibilidade de compromisso muito maior. Se você não pegar o comprometimento das pessoas ali e esperar depois da reunião, elas já vão estar com outra coisa na cabeça, elas vão estar com outra prioridade, e a tua chance de conseguir esse compromisso é muito menor. Quando você consegue o compromisso ali naquele momento, é um gatilho mental. A pessoa tende a cumprir aquele compromisso que ela fez em qualquer momento, tá? É a coerência. Então a pessoa tende a ser coerente com aquele compromisso que ela assumiu. Então isso é super importante. Então naquele momento é o melhor momento que você tem para conseguir o comprometimento das pessoas para os próximos passos. Isso vai te ajudar a que o teu processo, aquilo que você quer, não fique parado, não caia no limbo, né? Como a gente fala por aí. E eu já vi isso muito acontecer, tá? Ali todo mundo concorda. Não, todo mundo concorda que tem que ser feito, é isso que tem que ser feito, legal, vamos embora, todo mundo junto, tal, vai embora da reunião e não acontece nada. Pô, não acontece nada por quê? Porque não ficou claro quem tem que fazer o que, quando. Então é extremamente importante que você tenha essa informação no final. Tá bom, os próximos passos é quem vai fazer o que e quando. Quando isso não fica claro, cada um tende a achar que o outro que devia fazer. Mas ninguém nunca acha que ele mesmo tem que fazer alguma coisa. E isso é natural. Então, é legal, vamos lá, todo mundo, vamos em frente, é isso que a gente tem que conseguir. Quando sai da reunião, o cara fala, não, mas o fulano que tinha que fazer. Não, não era eu. Era o fulano. Não, você imaginou que era eu? Nunca. Isso acontece o tempo inteiro. Então, você tem que assegurar que os próximos passos estejam muito bem definidos, com o nome, com o compromisso da pessoa que estava ali para cada atividade e as datas. Isso é fundamental. E aí, isso precisa estar definido na sua preparação. Por quê? Você tem que saber quais são os próximos passos,
Você tem que saber quem que seria a pessoa mais indicada para fazer cada atividade e quando que você quer. Se você chega com isso pronto, quando está na reunião, o pessoal está mais suscetível a se comprometer com alguma coisa, você já tem a pessoa, você já tem a data e você justifica. Porque se você definiu na preparação quem que seria a pessoa mais adequada para fazer aquilo, você sabe por quê. Você tem um argumento. E chega lá na reunião, você vai falar, não, eu acho que tem que ser o fulano, porque o fulano tem esse conhecimento específico que vai ser necessário aqui. Você tem essa argumentação. Mas se você não estiver preparado para isso, você não consegue. Você chega lá e você fica perdido no que você vai fazer. Então você já tem que levar esse direcionamento. Tá? E a última recomendação que eu quero dar para vocês, ela não está ligada diretamente à preparação, mas ela pode te economizar muito tempo e desgaste no futuro. Tá? Sempre formaliza o que está sendo discutido. Registra tudo. Tá? Registra tudo o que foi discutido e principalmente os próximos passos. Por quê? Isso evita uma série de possíveis mal entendidos no futuro e pode te economizar um trabalhão. Né? Bom, eu espero que com isso tenha ficado clara a importância de uma boa preparação. E dentro da preparação, se a gente fosse resumir os pontos mais importantes que a gente discutiu hoje, o que seria? Bom, primeiro, definir o seu objetivo. Você precisa saber onde você quer chegar. Segundo, saber qual decisão você espera naquela etapa do processo. Terceiro, saber quem é ou quem são os tomadores de decisão. Quarto, conhecer o seu interlocutor. Você precisa se comunicar para ele, da forma como ele prefere, não da forma que você prefere. E 5, definir muito bem os seus próximos passos. É garantir o compromisso das pessoas com os próximos passos que vão ser importantes para você. Isso tudo tem que estar definido na preparação. Bom, e com isso eu deixo aí o chat aberto para dúvidas, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se apareceu alguma dúvida que eu não vi, um comentário. E vamos lá. Preciso de dicas de como me preparar melhor. Espero que agora realmente você tenha recebido aí as dicas. Me fala aí se foi e me conta aí no chat. Deixa eu dar uma olhada também no YouTube e no Facebook. Tem uma dúvida aqui, é o seguinte. Eu preciso me preparar para qualquer negociação ou só para as mais importantes? Tá? É uma pergunta do Paulo. Paulo, minha recomendação é se preparar sempre. Pode ser que algumas preparações levem mais tempo que outras, que você precise se dedicar mais, tá? Porque talvez seja mais importante ou uma negociação mais complexa. Mas para mim é importante você se preparar sempre. Nem que você vá ligar para negociar o teu pacote de internet. Você tem que estar preparado antes, tá? Porque até nesse momento, se você não estiver preparado, você vai ligar para tentar conseguir uma internet, ou manter a sua internet com preço menor, ou conseguir alguma coisa maior pelo preço que você tem hoje, e no final das contas, você vai sair com um monte de coisa que você não precisava e por um preço muito maior do que aquilo que você queria. É tudo uma questão de preparação. Então, não importa se é uma negociação mais complexa ou mais simples, você tem que estar preparado. E pensa o seguinte, o tempo que você investe na preparação, ele volta depois, não se preocupe. Quando você não se prepara, você acaba gastando mais tempo corrigindo os problemas que aparecem do que propriamente na negociação. Então, quando você está preparado, você orienta a negociação no sentido que você quer, para chegar no objetivo que você quer. E isso tende a fazer com que você chegue lá muito mais rápido e com menos desgaste. Então, você acaba ganhando sempre com a negociação. Então, não importa. Você sempre vai ter um resultado melhor se você se preparar. Tem até uma William Ury, que é um dos mais importantes negociadores atualmente no mundo, ele diz o seguinte, que a maioria das negociações são vencidas ou perdidas antes das discussões começarem, dependendo da qualidade da preparação. Isso é a mais pura verdade. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eram essas as perguntas. Bom, e isso vale também para qualquer apresentação, exposição que a gente for fazer, né? O resultado, ele sempre vai estar diretamente ligado
a nossa preparação. E é por isso que não dá para esperar um resultado realmente surpreendente sem conhecer o valor que tem uma boa preparação. Isso é fundamental. E a jornada negociador de alta performance pode te ajudar nesse sentido. Então, se você não se inscreveu, vai lá agora, não perde tempo. É um evento gratuito, online, que vai acontecer entre os dias 9 e 13 de agosto, ou seja, semana que vem, tá? Então, segunda-feira já começa. Na segunda-feira que vem, eu libero a primeira aula, né? Então, vem para o evento, vem aprender como você pode gerar muito mais resultado e conseguir o que você quer. E aproveita essa oportunidade, né? Eu garanto que nunca ninguém ofereceu tanto conteúdo gratuito sobre negociação e resolução de conflitos como eu estou fazendo agora. Então, acompanha, começa a impulsionar seus resultados agora, começa a multiplicar esses resultados. Você tem que se tornar um profissional insubstituível, fundamental, que toda empresa quer ter. Mas você só vai conseguir isso se gerar muito resultado. Então, isso é fundamental. Então, o link está para quem está aí no Instagram, o link está na minha bio, só clicar lá e se inscrever rapidinho. E para quem está no YouTube e no Facebook, é só rolar esse vídeo para baixo, lá no campo de descrição, vai ter lá o link para vocês se inscreverem. Então não deixa isso para amanhã não, ok? Bom, com isso eu fecho a nossa sexta live de aquecimento. Um prazer estar aqui com vocês. E amanhã, às 19 horas, o nosso tema vai ser como construir autoconfiança para conseguir aquilo que você quer. Então, não se engane. O seu resultado vai ser muito, mas muito melhor se você desenvolver a autoconfiança que você precisa. E amanhã eu vou te mostrar como você pode fazer isso, né? Então, aqui só os últimos comentários. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço a presença aí. Já me inscrevi, excelente. Valiosas dicas, hein? Já me inscrevi também, ótimo. E essa semana de aquecimento está muito boa, de fato tá. E a semana passada tá. Também foi muito legal, tá? Se vocês quiserem, eu deixei os vídeos das lives da semana passada também nas minhas redes sociais. Então, tanto no YouTube, no Facebook, como no Instagram, dá para você ir lá e assistir. E é bastante conteúdo. Vocês vão chegar na jornada negociador de alta performance, vocês vão chegar bem preparados aí com esse aquecimento, tenho certeza. Então tá bom, eu vejo vocês então amanhã às 19 horas. Vamos falar tudo que a gente tem para falar sobre autoconfiança. Até lá.